Então, vamos orar, né? Iniciar esse ensino de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença. Queremos Te dar graça, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por estarmos diante de Ti e da Tua palavra, Pai. Queremos, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a Tua unção, a Tua graça, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão ouvindo, sobre a Tua igreja, sobre aqueles que irão ouvir este ensino, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, que o Santo Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, porque sem o Senhor nada podemos fazer. É o Senhor que traz o conhecimento, esclarece a Tua palavra, abre a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ver os Teus mistérios, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa toda a Tua igreja, todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo com o intuito de aprender, Pai, porque de mim, Senhor, nós não temos nada, mas o Senhor tem nas nossas vidas, o Senhor tem dado, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, na nossa simplicidade, explanar, Pai, abrir aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus, professor amado, esteja conosco em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, queremos te agradecer por essa oportunidade. Pai, eu sou feliz de ter esse privilégio de conhecer um pouquinho da Tua palavra, de poder ensinar a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, porque sem o Senhor nós não temos, não podemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, você que já está com a sua Bíblia aberta, hoje é o capítulo 8 de Apocalipse. Hoje nós estamos no último selo. Lembra que nós estamos estudando o livro selado, que começou no capítulo 6. Nós já estamos hoje no último selo, que é o sexto selo, né? Perdão, o sétimo selo. E nesse sétimo selo, a partir do versículo 6, já começa a abrir os 7 anjos das trombetas, já vão se preparar para tocar as trombetas, né? Então, hoje nós vamos estudar essa parte do capítulo 8, do 1 até o 5, que vai falar sobre as orações, o dia da vingança do Senhor. Chegou o momento do Senhor vingar todos os santos, todo o sangue derramado, as orações de todos os santos, desde o começo do mundo. Chegou o momento de Deus vingar, derramar sobre a terra, né? Quando ele começar os anjos começar a tocar as trombetas, vai as orações, juntamente com o fogo, o juízo de Deus vai ser derramado sobre a terra. Então nós vamos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: havendo o Cordeiro, né? Lembra que quem está abrindo os selos é o próprio Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que está abrindo o selo. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Irmãos, é interessante que aqui fez-se silêncio. Eu entendo, percebo que os céus fez uma reverência, silenciou. Porque se nós já vimos sofrimento nos selos, agora nós vamos ver o juízo cada vez mais forte sobre a terra. E quando esses 7 anjos tocar suas trombetas, cada trombeta vai trazer dano para a terra, dano para o ser humano, né? Mais ainda, que no selo nós vimos muita perseguição do anticristo. Não sei se os irmãos estão acompanhando, assim, de acordo com desde do estudo de Daniel que nós fizemos, esse período agora, nos 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio, são de aliança do anticristo na conquista do mundo. Aí nós vimos aqui muita perseguição sobre o povo de Deus, sobre os cristãos, porque muitos morreram por causa
do amor da palavra de Deus, do testemunho que deram. Nós vimos isso no capítulo 6, nós vimos aquela multidão de mártires que já estão com o Senhor, que veio da grande tribulação. Então, nós percebemos que nesse primeiro período, que foi os selos, até o sexto selo, houve uma grande perseguição dos cristãos, por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus. Agora nós vamos ver, esses flagelos já sendo derramados sobre a terra, a partir das trombetas. Mas hoje, como eu falei, nós vamos estudar a questão das orações, a vingança de Deus, né? Então, havendo aberto, fez-se silêncio por quase meia hora. Esse silêncio eu percebo que foi uma reverência que os céus fez por causa do juízo de Deus, ou do que vai ser derramado sobre a terra e sobre a humanidade nesse período de grande tribulação. Nós vimos que lá no capítulo 5, quando foi para abrir os livros selados, que é o livro do juízo, esse que está sendo aberto agora, nós estamos no 7º selo, lembra que João chorava muito. Ele chorava muito. Aí um dos anciãos veio para ele e explicou que ele estava chorando porque ninguém era digno de dar prosseguimento nos acontecimentos, porque não tinha ninguém capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas aí um dos anciãos veio e disse assim, ó, não chores, porque aqui está o leão da tribo de Judá, o único que é digno de abrir o livro selado e desatar os seus 7 selos. É o que nós estamos vendo aqui nesse período de grande tribulação, porque Jesus, ele foi o único digno, porque foi o único que morreu sem pecado para dar início a esse período aqui, esse grande período de grande tribulação. Então veja que para abrir esse livro selado, o livro do juízo de Deus sobre a terra, houve choro. Agora nós estamos vendo o silêncio no céu por causa dos flagelos, das grandes flagelos, pragas que vão cair sobre a terra através das trombetas, quando os 7 anjos tocar suas trombetas, né? Louvado seja Deus. Então, esse silêncio eu entendo que é uma reverência, é como se o céu estivesse sentindo aquilo que vai acontecer de tão terrível na terra, ainda mais do que já vimos nos selos, né? Que, como eu falei, nos selos fica bem claro que a perseguição maior foi para com os cristãos, para com aqueles que não subiram no arrebatamento, aqueles que ficaram ainda pregando a palavra, ainda sendo fiel a Deus para conseguir a salvação. Esses morreram como mártires, né? Nós vimos isso. Agora vamos dar prosseguimento. O versículo 2 do capítulo 8 diz assim, e vi os sete anjos, que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Olha, eu quero chamar a atenção para a gente entender. Aqui, João viu 7 anjos que estavam diante de Deus, no trono de Deus, na sala do comando do universo. Ele estava diante de Deus, 7 anjos. E esses 7 anjos estavam diante de Deus, foram-lhe dadas, deram para eles 7 trombetas. Vamos entender que aqui nessas trombetas, quando começarem a tocar, o anjo está diante do Senhor, diante de Deus, no grande trono de Deus, ele está diante do trono e foi dada a ele trombetas. Então veja que esses anjos só vai anunciar. O que é trombeta? Trombeta é um instrumento de anúncio, de convocação. Eu botei até uma descrição aqui para a gente trazer a lembrança, que as trombetas eram usadas para chamamento, convocação, para a guerra. Então, os israelitas eram tão acostumados com o som das trombetas, que não sei se os irmãos lá no Pentateuco, né, quando a gente estuda sobre o período que eles estiveram no deserto, ali, para cada convocação tinha um som de trombeta. Então, eu tocava uma trombeta para uma coisa, 2 trombetas para outra coisa, mais trombetas para outra coisa. Então, se era convocação para leitura
da palavra, ou se era para a guerra, todos eles conheciam, ou se era para sair do lugar, para continuar a jornada no deserto, no período que eles passaram pelo deserto. Então, a trombeta, ela é um sinal de chamamento. E nós temos o exemplo disso, os profetas falaram muitos de trombeta. Eu até citei algumas aqui para a gente. Isaías, por exemplo, ele falou das trombetas escatológicas, ele alcançou até esse tempo que nós estamos estudando aqui, que nós ainda não passamos ainda, a igreja ainda está na terra, ainda não houve o arrebatamento. Não houve o arrebatamento da igreja, então nós ainda estamos no período da graça. Então veja, Isaías, no capítulo 27, versículo 13, diz assim: será que naquele dia que tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os desterrados da terra para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Então veja aqui Isaías está profetizando, falando sobre aqueles que foram desterrados pela Síria, dando ênfase nas 10 tribos que foram dispersas, né? E falando dos desterrados que foram para o Egito, aqueles que não foram levados para a Babilônia, ficaram na terra. Nós sabemos que lá em Jeremias, a gente lê os últimos capítulos de Jeremias fala que aquele povo foram desobedientes e foram para o Egito, era para ficar na terra, os pobres ficaram na terra de Judá. Nabucodonosor tomou conta de tudo, mas ele deixou um remanescente na terra, ele levou muitos povos cativos para a Babilônia, mas uns ficou. Aqueles que ficaram na terra foram para o Egito, né, querendo fugir, né, e morreram no Egito. Então essa profecia aqui dessa grande trombeta está convocando, como quem convoca o povo, né, para vir servir ao Senhor no Monte Santo. Nós entendemos isso, que essa trombeta escatológica, essa grande trombeta, ela literalmente vai se cumprir no fim dos tempos, mas ela também é como se fosse em Cristo Jesus, todos foram convocados, todos vieram para a adoração no Monte Santo do Senhor, né? Todos vieram, porque em Cristo todos os dispersos como igreja do Senhor veio para Cristo, né? Então essa profecia de Isaías, ela dá a entender que o Senhor reuniu todo o povo, né? Tanto os que foram dispersos pela Síria, como os que foram pelo Egito, né? Reuniu em Cristo Jesus como igreja. E agora nós estamos falando dessa grande trombeta que será tocada aqui no período da grande tribulação, que quando a gente estiver estudando a última trombeta, a gente vai ver que nos dias da última trombeta vai cumprir o mistério de Deus, que é todo o restante, todo o mistério de Deus que vai acontecer até os fins dos tempos, né? No capítulo 11, versículo 15, 7, 11, se não me falha a memória, não, 10, vou até virar aqui que a gente fala direitinho, né? Capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7, diz assim, ó: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, ou o mistério de Deus, como anunciou os profetas, os seus servos. Então veja que nos dias significa que a trombeta, essa trombeta aqui, ela vai tocar, e nos dias que ela for tocar, que vai tocar, não acontece tudo agora, o anjo vai tocar a última trombeta e os acontecimentos vão acontecendo até chegar ao fim, nessa última trombeta. E é nessa última trombeta que vem também as últimas pragas, que é o juízo terminante de Deus, que vai destruir o império de Satanás, né? Que vai resgatar também o reino que foi entregue para ele desde Adão, né? Então, é nos dias da última trombeta. Mas hoje, isso só estou explicando com relação às trombetas, que elas servem de chamamento, né? Louvado seja Deus. Agora, nós temos Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18, eu vou ler esse texto, só o 16 vai falar da trombeta, mas eu quero ler com os irmãos
esse texto que fala muito desse período que nós estamos vivendo, nós estamos estudando agora. Que eu escrevi, mas eu quero ler aqui na palavra. Se você tiver facilidade com a sua Bíblia, acompanhe, porque a palavra de Deus, ela é mais eficaz quando a gente tem contato direto com ela, né? Quando a gente lê diretamente com ela, o Senhor abre mais, né? Sinfonias capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler do 14 em diante para a gente entender o ponto. O grande dia, só aqui, esse dia foi repetido 10 vezes, só nesse texto que eu vou ler. 10 vezes foi falada a palavra dia aqui. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó. Veja que nós vamos, durante esse período da grande tribulação, né, todo esse período, sangue como pó, significa que há mortos e sangue já seco, já virando pó. Sangue como pó, e a sua carne como esterco, carne que já detrificou na terra, já virou esterco. Lembra da profecia de Ezequiel? Nós vamos ver isso lá no capítulo 10, né, quando fala do livrinho, né, a gente vai citar um pouquinho de Daniel, o período que ele está em Daniel simboliza, o Ezequiel simboliza o quê? A pregação do evangelho no período da grande tribulação, porque Ezequiel foi levantado para pregar para aquele povo rebelde que estava cativo em terra alheia, né? Então veja, Babilônia significa o quê? O período da grande tribulação, né? Nós vamos ver muita semelhança, nós estamos vendo aqui esse período grande de 7 anos, ele está retratado na tipologia da palavra de Deus, simboliza esse período que o povo foi jogado no poder de Satanás, que aqui no caso, em Daniel e Ezequiel, é Nabucodonosor e os reinos que se sucederam, né? E agora aqui, vou terminar de ler, derramará sangue como pó e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então veja que essa profecia, ela é claro que ela tem o seu cumprimento parcial nos tempos difíceis que o profeta está profetizando, porém não se cumpriu, a profecia não se cumpriu totalmente nesses tempos. Não se cumpriu totalmente nesse tempo. Então, a profecia, todos os profetas que falaram, como diz aqui, o mistério que os profetas profetizaram, eles vão se cumprir totalmente na destruição total do mundo, no final dos tempos, né? Todas as profecias, quase todas, ela tem seu cumprimento parcial e o seu cumprimento total é agora nesse período. Esse período de destruição total de todo homem, né? De tudo que há na terra, né? Então veja que aqui nesse período das trombetas, quando a grande trombeta estiver tocando, né? Dando ênfase a esse período onde os 7 anjos vão tocar suas trombetas, né? E as coisas vão acontecendo. Então veja que é um período de grande destruição na terra. Mais algo, deixa eu ver aqui.
Agora, também, citando ainda, falando sobre as trombetas, para ficar bem entendido, lembra que no arrebatamento da igreja, agora estou falando no arrebatamento, antes desse período, também foi convocado, o Senhor Jesus convocou os santos, tanto aqueles que dormem no pó da terra, como aqueles que estão vivos no arrebatamento, com trombeta. Isso está lá em 1 Coríntios 15, né, versículo 52, que diz assim, ó, vou ler só esse pedacinho que fala das trombetas, nós estamos falando que a trombeta serve de chamamento, de convocação, né, é a chamada, a forma que o Senhor chama o povo de Deus, né, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que eu peguei 17, diz assim, ó, porque o mesmo Senhor, dado a palavra de ordem, descerá do céu com alarido, olha, veja, com grande alarido, uma festividade de trombetas, né? Alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu estou lendo todo o texto aqui, mas o contexto, não vamos entrar nesse contexto que nós estamos lendo. Eu quero só mostrar que as trombetas, esses 7 anjos que estão diante de Deus, eles estão somente com a trombeta tocando. Eles vão tocar a trombeta. Quando ele tocar a trombeta, cada anjo designado, que o céu é muito organizado. Tudo está organizado pelo grande Senhor Jesus, pelo nosso Todo-Poderoso, né? O Alfa, o Ômega, aquele que é desde o começo e é o fim também de todas as coisas. Então, tudo está muito organizado. Esses 7 anjos aqui, eles só estão tocando a trombeta diante de Deus. Agora, quem vai executar os juízos são outros que já têm tudo determinado, né? De acordo com cada necessidade aqui, nós vamos falando sobre essas coisas. Agora vamos ver, nós já vimos capítulo 8 até o 2, agora vamos ver Apocalipse 8, versículo 3. Agora já vem. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Veja que os 7 estão diante de Deus e foi dada as trombetas para eles tocar. Só que eles estão aguardando o momento, porque primeiro, né, igual aconteceu lá no capítulo 7, que antes da destruição dos 4 ventos, que vem dos 4 cantos da terra, como diz a palavra, embora para nós entendemos que a terra é redonda, mas a palavra está dizendo 4 cantos, quer dizer que vai tomar toda a totalidade da terra, né? Veja que aqueles anjos que estão retendo os ventos até que seja assinalado, eles ficaram parados aguardando o momento. Agora, esses anjos que vão, quando eles forem liberados, depois que assinalar, depois que recolher os mártires, que eles vão tocar, quando eles vão tocar esses 4 ventos sobre a terra, nós vamos ver isso nas primeiras trombetas. Isso nós vamos falar a partir do versículo 7, né? Então, veja aqui, esse anjo que está no altar, chegou o momento de quê? Chegou o momento da justiça de Deus, de o Senhor vingar todos os santos, desde a época de Abel, desde Abel, primeiro macho, primeiro homicídio, primeiro assassinato, né, que houve na história, que o sangue inocente foi derramado na terra. O sangue inocente clama, e o Senhor não se esquece disso. Nós vamos ver no exemplo aqui, em Lucas, eu quero ler com você essa parte, Lucas capítulo 11. É muito importante essa parte, vamos ver. Só para a gente entender que o Senhor não se esquece. Ele não se esquece dos seus. Ele tá o tempo de Deus não é o nosso tempo.
muitas coisas, muita injustiça será cobrada. Agora chegou o momento da ira de Deus sobre a terra. Chegou o momento de cobrar, de Deus vingar o sangue inocente, os profetas que morreram, né? Lucas, abre aí, acompanha comigo a palavra de Deus, Lucas 11, versículo 49 a 51. Diz assim, eu vou ler só o 49 para a gente ter uma ideia do que vai falar, os 50 e 51. Diz assim, ó, o Senhor Jesus falando, é como se ele estava debatendo com os fariseus. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Agora o versículo 50. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramada. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Jesus está garantindo que daquela geração ele ia cobrar, ele ia vingar o sangue desde Abel, que foi o primeiro, como já falamos, né? O primeiro homicídio, o primeiro assassinato na terra, e por injustiça. Porque o Senhor citou aqui Zacarias. Esse Zacarias aqui é aquele filho do sacerdote Joiada, né? Não sei se os irmãos conhecem a história, que quando a Atalha, que foi nora de Josafá, que ela era filha, parente de Acabe, ela era parente de Acabe, e ela era nora de Josafá. Quando Jeú matou o Jeorão, que era o rei de Judá, né? Mas era filho dela, ela ficou tão irada que ela exterminou a casa real. Matou todos os filhos do rei. Né? Matou todos, para ninguém. Porque o rei tinha filho com outras mulheres. Matou todos. E o sacerdote Joiada, junto com a sua esposa, escondeu Joás. Né? Quando ela era pequenininha, escondeu ele num quarto, escondeu 7 anos. E ele, com 7 anos, quando foi para matar Atalha, né, que era a rainha, eles coroaram ele com 7 anos de idade. E durante o período que Joiada, o sacerdote, esteve com ele foi um rei justo. Mas quando Joiada morreu, ele tornou-se corrupto, né? E é interessante que foi tão injusto isso, porque Zacarias estava com ele como irmãos, que Zacarias é filho do sacerdote Joiada, ele era sacerdote também, quer dizer, ele ajudou a colher Joás para não ser morto pela rainha. E foi tão injusta essa morte dele que o próprio rei mandou matar ele. Eu acho interessante que, se você quiser conferir lá na palavra, lá, eu anotei que as palavras que ele citou, o Senhor não se esqueceu. Isso que eu acho tão interessante, gente. Eu acho tão interessante que quando o rei Joás mandou matar Zacarias, que diz que ele morreu no pátio, entre o pátio e a casa, e a casa do Senhor, o templo, né? Entre o pátio e o templo. E na hora que ele morreu, ele disse assim, o Senhor o verá. Ele falou, e o requererá. Eu acho interessante que essas palavras que Zacarias, quando ele foi apedrejado entre o altar e o templo da casa do Senhor, ele usou essa palavra. Olha, como era injusto, porque o que estava, se a gente for ler a história, vai ver que Joás, o rei de Judá, estava entrando na casa do Senhor e fazendo coisa que não devia. E Zacarias, ele enfrentou, porque ele defendia as coisas certas. E o rei mandou matar ele. Na hora que ele estava, a palavra que ele disse, o Senhor o verá. O Senhor está vendo os atos do rei. Porque foi meu pai, foi minha mãe quem livrou ele da morte, que escondeu ele para não ser morto pela rainha. E hoje a paga que ele dá é matar o sacerdote, o filho do benfeitor da vida dele. Aí a palavra que ele disse, o Senhor o verá. O Senhor está te vendo, rei.
Um dia ele vai requerer da sua mão. Chegou o momento de requerer, agora, nesse período. Por isso que eu acho interessante, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E as coisas de Deus, a gente não pode passar na frente do Senhor. Nós sabemos, eu vou ler para você aqui, para a gente dar continuidade. Outro anjo junto ao altar, tendo o incensário, agora vamos entrar no assunto, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muitos incensos para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Para os irmãos entenderem isso aqui, veja que esse altar, a gente olhar lá para o Velho Testamento, no tabernáculo, esse altar ficava de frente com um véu, né? Era o altar onde Arão fazia as especiarias preparadas, pura, que era queimada. Arão, quando, todos os dias, tanto ele entrava no templo para acender as lâmpadas, e ele botava incenso para queimar. E era de manhã e tarde. Isso está em Êxodo, né, capítulo 30. Vamos ler só para a gente... E fará um altar para queimar incenso de madeira de cetim, que é o mesmo também, em alguma seção tá acácia, né? E o seu comprimento, um côvado que significa mais ou menos de 45 centímetros a meio metro, né? Um côvado, e a sua largura também de um côvado. Então, era um quadrado aproximadamente de meio metro por 2 côvados de altura, por 1 metro de altura. Era um quadrado esse altar do incenso, onde queimava incenso, para o Senhor sentir o cheiro suave do incenso, para que o Senhor aceitasse. Havia 2 sacrifícios, diário e contínuo. O holocausto, que a lenha queimava, igual lá em Levítico 6 fala, o fogo do altar não se apagará, né? Tanto de manhã como à tarde acendia o fogo do altar, e havia os sacrifícios, né, ali, tanto no altar do holocausto, prefigurando a Jesus Cristo, a morte, né, do Cordeiro Santo na cruz do Calvário. Ali era para cobrir o pecado do povo. E o incenso era o aroma suave, que hoje é a nossa oração, né? Que a gente... Então, era de manhã e de tarde, era que queimava esse incenso. Tanto que o salmista Davi, ele diz lá no Salmo 141, versículo 2, diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Então, veja aqui que está os 2 altares funcionando 24 horas, até as gerações. Que o altar de incenso, ele queimará incenso contínuo perante o Senhor. Contínuo alguma seção está escrito perpetuamente, né? E hoje não existe mais esse altar. Então, esse altar de incenso, ele permanece com a oração dos santos. É as orações do santo, que é um incenso que sobe as narinas de Deus como cheiro suave, né? Daqueles que, né, o altar do holocausto, do sacrifício, ele queima 24 horas, todos os dias, de manhã e tarde, é colocada a lenha, né? O fogo arderá ali no altar do holocausto para sempre, né? De manhã, tarde, e nunca se apagará, porque o sacrifício terminou aquele período da lei, da sombra, veio o Cordeiro Santo que pagou o sacrifício, e hoje esse sacrifício ele queima 24 horas nos nossos corações, né? Ele queima fazendo o perdão do pecado, a remissão de todo o povo de Deus, todos aqueles que já chegam a Cristo, né? Ele é redimido pelo esse sacrifício. Por isso que o salmista, ele cita os 2 casos aqui. Ele cita, ó, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde, né? Então veja que o levantar das mãos simboliza o sacrifício, o altar, o fogo que arderá no altar do holocausto, e as orações como altar de incenso, né? Perante a face do Senhor. Então veja aqui que esse altar do incenso. Agora, nós vamos ter uma ideia sobre isso muito claro lá em Lucas de novo, né? Vamos voltar lá em Lucas capítulo 1,
versículo, que esse altar, veja que esse anjo está diante do altar de Deus, né? Esse anjo que pegou o incensário. Veja aqui o que diz capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel veio anunciar, trazer as novas do nascimento de João Batista. Vou ler o versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. O que Zacarias? Zacarias, o sacerdote. Zacarias aqui não é o que nós citamos agorinha. O outro que citamos é sacerdote, mas é filho de Joiada lá atrás no tempo, bem antes de Cristo. Aqui nós estamos falando de Zacarias, pai de João Batista, esposo de Isabel. Isabel era estéril, não podia ter filho. Zacarias, pelo texto aqui, dá-se a entender que ele orava pedindo que Isabel tivesse filho, né? Porque ela era estéril, né? Então veja aqui o texto que o anjo veio dizer. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Porque nós sabemos no Antigo Testamento que quando um anjo aparecia, se alguém visse a glória de Deus, era fulminado, morria. Isso acontecia. Então o povo tinha muito temor. Lembra de quando Sansão quando o anjo veio trazer a notícia do nascimento, que ele era nazireu, que ele ia nascer, ia ser nazireu. A esposa dele ficou tão aflita, achava que ia morrer. Mas aí o anjo consolou, falou, não vai morrer. Então eles tinham isso em mente. Quando o anjo aparecia, muitos seriam fulminados, né? Porque pela presença gloriosa de Deus. Agora veja aqui, ó. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração, lembra que Isabel era estéril, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porá o nome de João Batista. Eu estou trazendo isso aqui, mas o que eu quero falar é que esse anjo está no altar de incenso. E Zacarias estava orando. Então, o anjo veio pegar o quê? Trazer as boas novas, porque aquele incenso que estava subindo pela oração de Zacarias foi ouvida pelo Senhor. E o anjo Gabriel é o anjo das boas novas. Eu vou ler o versículo 19 para nós entendermos que estamos falando literalmente de Gabriel, né? E respondendo o anjo lhe disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, essas boas novas, nós sabemos que é o nascimento de João Batista, veio avisar. Aí tem toda aquela história, ele duvidou, ficou mudo, não vamos entrar nesse contexto, porque não convém, eu quero só trazer aqui, porque esse anjo, Gabriel, que é o anjo mensageiro das boas novas, foi aquele que anunciou Maria, o nascimento de Cristo, fala dele em Daniel, quando ele veio trazer a revelação para Daniel, né? Então veja que esse anjo aqui, ele foi colocado, ele veio e ficou do lado direito do altar de incenso, que é onde Zacarias estava, que ele era sacerdote aqui também, né? E ele estava no turno dele e ele estava fazendo o trabalho do sacerdote, que era de manhã e tarde, né? Normalmente, nas escrituras começa sempre primeiro tarde e manhã, né? Que ele acendia os incensos, as especiarias, para assim dizer, né? Em aroma suave para o Senhor. Então vamos dar continuidade. Então veja que aqui esse outro anjo pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muitos incensos para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Olha que coisa tremenda. Aqui chegou o momento, como nós já lemos, que tudo aquilo que muitas vezes a gente vê como injustiça, muitas lágrimas derramadas pelo povo de Deus como injustiça, essas lágrimas são colhidas. E vai chegar o momento da ira de Deus. Nós não podemos
passar diante do Senhor. Eu vou até trazer aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35 e 36, diz assim: minha é a vingança e a recompensa, diz o Senhor. Aí tem assim, no versículo 36, eu não peguei todo o versículo, estou lendo só essa parte. O Senhor julgará o seu povo. Aqui o Senhor está falando que ele julgará o seu povo. Aqui, quando fala de julgamento, muitas vezes nós, servos de Deus também, não estamos livres da justiça de Deus. Por isso é que a Bíblia nos adverte, nos orienta, que Deus não se deixa escarnecer. Ele não é porque eu sou serva de Deus que os meus erros não serão julgados pelo Senhor. O Senhor nos corrige. Ele corrige todos os dias. Mas aqueles que não querem ouvir a correção do Senhor, passará pelo julgamento do Senhor. E olha que muitas vezes até a própria alma se perderá, né? Aqui diz que o Senhor julgará o seu povo. Aqui está falando do seu povo. Agora também, aqui nós estamos vendo esse julgamento, já é um julgamento dos ímpios. Aqui é onde nós estamos lendo. É um julgamento, é a vingança de Deus sobre todos os povos que não deram ouvido, que mataram, que julgaram, que fizeram tudo de ruim com o povo de Deus injustamente. Mas eu estou trazendo isso aqui, que a vingança pertence a Deus. Muitas vezes nós queremos julgar a nossa própria causa. Nós queremos julgar nós mesmos. Vamos comprar briga, vamos à justiça, Deus julgará. Deus julgará o seu povo. O Romanos 12, versículo 19 diz assim: ó, não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, ele está falando dessa passagem de Deuteronômio aqui, ó. Está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Então é Deus que nos vinga, é Ele que dá a paga de acordo com a sua justiça, porque nós não sabemos, muitas vezes a nossa justiça, eu costumo dizer que ela, no máximo que ela possa ser justo, é só 50%, porque tem o outro 50% que é do outro lado. A nossa justiça, muitas vezes, eu costumo pensar assim, quando eu me sinto muito injustiçada, eu lembro que eu só tenho 50%, que o outro 50% está do outro lado, que me ofendeu. Então veja que nós não conhecemos as razões alheias que levam muitas vezes a pessoa a agir com injustiça. Por isso é que é do Senhor a vingança, porque ele é justo e ele conhece o coração do homem, conhece a situação. Eu ainda quero ler Hebreus, capítulo 10, versículo 30 e 31. É falando sobre essa mesma passagem de Deuteronômio que foi citado tanto por Paulo como pelo autor aos Hebreus, né? Que diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, é o Senhor, né? Quem disse foi o Espírito Santo, lá no Velho Testamento: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, que já está citando o versículo 36, Deuteronômio 32, primeiro ele citou minha vingança, 35 e 36. O Senhor julgará o seu povo. Ainda o autor aos Hebreus complementa: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Horrenda coisa. Aqui, nesse período de vingança, aqui na grande tribulação, quando vai julgar todas as injustiças que foram cometidas no mundo, aqui a terra vai sofrer, que tudo isso aqui vai ser derramado sobre a terra, né? Nós vamos ver também, lembra que lá aqui em Apocalipse nós estudamos capítulo 5, lá no versículo 5, capítulo 5, versículo 8, diz quando o Senhor, os anciãos, os 4 animais, lá diante do trono de Deus, prostrando e adorando, eles estavam com o quê? Com harpas e com salvas de ouro, cheio de incenso.
Eles estavam já preparados, porque ia chegar esse momento, né? E estudamos também lá no capítulo 6 de Apocalipse, quando no quinto selo, quando abriu o quinto selo, aquelas almas que foram martirizadas, que sofreram, que foram injustiçadas pela tirania do poder do anticristo, pela perseguição por causa da palavra de Deus, eles estão clamando. Opa, lá está escrito assim, vou ler só para a gente não... versículo 6:10, Apocalipse 6:10, diz assim, ó, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ele está fazendo uma pergunta. Aí foi dito para eles que foi dado vestes brancas, que é a justiça do santo, o Senhor reconhecendo, né, que eles são justos e haveria vingança. Foram dados vestes brancas, simbolizando a justiça deles, né, dos santos, e mandou que eles aguardassem um pouco mais, até que se completasse aquele período de perseguição aos cristãos, que os cristãos iam ser mortos, né, por causa da perseguição do anticristo. Agora aqui nós estamos vendo, né, já o cumprimento dessas coisas. Agora, versículo 5 do capítulo 8. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo. Aqui, olha só, já todas as orações que recolhida, que estava no incensário, no altar do incenso, lá no trono de Deus, lá na glória, né? O anjo pegou todas as orações, como nós vimos lá em Lucas, desde o sangue de Abel até o último aqui da grande tribulação. Pegou esses incensários, que é as orações dos santos, e misturou com fogo. Esse fogo de Deus, fogo consumidor, fogo destruidor, fogo que destrói. E lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos, terremotos. E então veja, nós vimos aqui que quando o Senhor se manifesta na glória, os acontecimentos, há vozes, trovões, trovoadas, relâmpagos, e eu entendo pela profecia de Ezequiel, que nós estudamos isso já falamos sobre isso, eu vou repetir, eu sei que a natureza vai responder, vai fazer a natureza, né? Fala do bramido das águas, fala, aqui não, mas em outras situações, eu creio que a natureza se levanta, né, em movimento. Mas também esses relâmpagos, assim, são os querubins, esses animais. Aqui fala de 4, mas são muitos que estão diante de Deus. Eles são como tochas vivas de fogo. Outro dia eu vi um comentário na internet mostrando, eles descrevendo esses animais e colocando eles como monstros, né? Assim, descrevendo esses animais, que é rosto de leão, rosto de homem, aquela coisa assim. Aí, na percepção humana, descreveu como se fosse um monstro. Mas agora imagina esse ser tão sobrenatural, tão tremendo, como tochas vivas de fogo. A Bíblia diz que o movimento deles no céu é como relâmpago. Então, vamos conferir lá em Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 1, versículo 13 e 14, para nos trazer a memória, isso que nós estamos falando. Eu já em outros estudos anteriores, eu já citei sobre isso, quando nós estudamos capítulo 4 de Apocalipse, eu falei sobre esses aqui. Porque eu creio que, como João estava vendo aquele movimento no trono de Deus, ele estava vendo os anjos, aqueles animais, como tochas vivas, né? Movimentando para lá e para cá, né? No seu trabalhado diante de Deus. Ezequiel retrata isso como o caminhar desses querubins. Diz assim, eu vou ler só o capítulo 1, perdão, 1, versículo 13 e 14, que diz assim, ó, e quanto à semelhança dos animais, e o seu parecer era como brasas de fogo ardente. Veja só,
A semelhança dele é como brasa de fogo ardente. Então veja aquele ser enorme, né? Então, como brasas vivas de fogo ardente, algo assim, nem a sarça lá que Moisés viu não era tão igual, né? Que pelo que ele mostrou, era também tremendo, né? Foi tremendo aquilo lá. Então, veja aqui, eu acho que é algo esplendoroso, de magnífico aos olhos humanos, né? Diz assim, ó. E quanto à semelhança dos animais, e o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como aparência de tochas. E o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Agora o 14 explica para gente. E os animais corriam e tornava a semelhança dos relâmpagos. Então veja, os movimentar daqueles seres tão tremendos que são no céu, que em Apocalipse esses seres principais são os 4 querubins que estão diante do trono de Deus assistindo, e também são eles que estão, viu que nos 4 selos foi eles que estava, o Senhor Jesus abriu os selos e os animais chamava o João para mostrar, né? Vem e vê, né? Os 4 cavaleiros, esses 4 animais. Então, esses 4 animais estão, durante todo esse período, trabalhando. Então, esse movimentar desses querubins ungidos, nessa formosura, como fogo ardente, como tochas vivas, diz que o caminhar e o movimentar deles era como um relâmpago, né? E eu creio também que surgiu relâmpagos de verdade. Mas João aqui estava vendo esses relâmpagos, né, como forma, que eram tão tremendas, as tochas para lá e para cá, que era como um relâmpago, né? Tão tremendo era, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos voltar ao texto. Então, isso é só para a gente entender o trabalhar, que tudo está no trono de Deus, na glória, tudo está no céu, todo comando, tudo está no céu, é de lá que vai ser derramado. Os juízos de Deus, todos são com permissão e na direção do Senhor Jesus, e os anjos que são determinados para cada área de executar os comandos do Senhor, né? Aqui nós estamos, nesse texto, nós estamos vendo o prelúdio do primeiro anjo que vai tocar as trombetas, dos 7 anjos, que eles estão diante de Deus e vão tocar a trombeta. Cada trombeta vai acontecer sobre a terra. As 4 primeiras trombetas vai acontecer sobre a terra. É sobre a natureza que vai cair. Agora, vai ser atingido porque atinge a água, atinge a terra, atinge os rios, atinge o ser humano. Mas essas trombetas são, quando o anjo tocar, quem está executando nessas primeiras 4 trombetas vai ser aqueles que estão lá nos 4 cantos da terra, aguardando, os 4 ventos, perdão. Aquele anjo que está com autoridade sobre os ventos dos 4 cantos da terra, vão jogar sobre a terra, ainda misturado com as orações e o fogo do altar, que será derramado juntamente. Né? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos ficar só nesse, para no próximo estudo a gente começar desde a primeira trombeta, se a gente ver se consegue fazer pelo menos até a 4ª, né? Louvado seja Deus. Então hoje nós vamos ficar só até aqui. Eu queria saber se houve compreensão desse momento, né, do silêncio de Deus, do silêncio do céu. O céu silenciou por quase meia hora. E o movimentar, né? Ali João viu os 7 anjos já pronto, já foi entregue para eles as 7 trombetas para esses 7 anjos, diante do altar de Deus. Nós vimos o altar do incenso que está lá dentro, onde Deus pegou todas as orações, desde da primeira injustiça cometida na terra, e misturou com fogo para ser o quê? Jogado na terra. É o ingrediente que vai jogar na terra, nessas primeiras 4 trombetas, vai ser tanto a ira de Deus vai ser jogar sobre quem? Vai se cumprir aquilo que o Senhor falou, né? Sobre essa geração vai ser requerido. Chegou o momento de Deus requerer, julgar
de Deus executar o juízo sobre a terra. Daqui para frente nós vamos ver cada vez pior vem os juízos. As trombetas vai pegar somente a terça parte de tanto da natureza, tanto do mar, tanto dos rios, como também a humanidade, uma terça parte vai ser, mas vai sendo consumido, né? Vai sendo consumido, até chegar no último grupo de 7, que é as taças, que é na última trombeta. Vai acontecer o quê? As últimas pragas, aonde é a totalidade da destruição, do juízo de Deus dentro desse período da grande tribulação. Lembrando que eu estou sempre repetindo, para não trazer pânico, hoje nós temos que ser fiéis ao Senhor, andar na presença de Deus, termos compromisso, porque a igreja vai estar livre desse período. A igreja do Senhor, da graça, a igreja coroada, a igreja que vai reinar com Cristo vai estar livre, os que estão preparados. Mas aqueles que ficarem, eles vão ser mortos, como nós já vimos, e depois nós vimos que os 144 ficaram na terra diante desse, mas esses danos que vai acontecer na terra, os assinalados não vão sofrer. Não vão passar. Aqueles que têm a marca do Deus vivo, eles vão estar pregando, vão estar livres desses flagelos, né? Agora, aqueles homens que confessarem o Senhor, vai continuar a perseguição, vai continuar mortes. Mas o que estiver com Cristo, nós vamos ver uma igreja formada, apesar do capítulo 4 diante, não se usa a palavra igreja mais, mas fala dos santos do Altíssimo. Fala daqueles que vão aceitar Jesus durante esse período. O Senhor nunca vai deixar o seu povo sem o testemunho deles, sem a palavra, sem ter oportunidade de salvação. Até mesmo aqueles que têm, lá nós vamos ver que já estão com o sinal da besta, o Senhor fala, na Bíblia vai falar, ainda, mesmo eles não se arrependeram, continuaram blasfemando, não se arrependeram, porque se houvesse arrependimento, ainda haveria salvação, porque o Senhor é justo, ele é Deus justo. Esse julgamento aqui é devido, porque a oportunidade todos tiveram, né? Todos tiveram. Né? Louvado seja Deus. Então, nós vamos deixar para a próxima, na abertura da... Então, próximo vai ser capítulo 8, a partir do versículo 6 em diante, né? 6 e 7. Então, por hoje é só.